Olá, estamos aqui no Clique PB, vamos começar mais uma entrevista do portal e hoje nós vamos abordar o assunto beleza, né? Beleza da mulher, beleza também do homem. Vou perguntar a ela se o homem ainda procura, né, o serviço. E Noala Almeida é a nossa entrevistada de hoje. Ela tem 26 anos, saiu do ramo de design de interiores e agora enveredou pela área da beleza, né, Noala? Bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite para dar essa entrevista para a gente, esclarecer aqui as mulheres. Eu que agradeço demais. Você, no caso, está nesse ramo depois de sair de outra área, design de interiores. O que foi que você não gostou, design de interiores, ou o ramo da beleza lhe atraiu? O que foi que houve? Bem isso. Eu trabalhava há pouco tempo, né, na área de design e aí eu percebi que não tinha mais área de crescimento aqui em João Pessoa, eu não tinha mais o que fazer. Cheguei onde eu podia chegar com poucos meses de empresa e aí não me dei por satisfeita não, queria estar sempre em crescimento. Design de interiores não tem muito mercado na Paraíba, Na né? Paraíba não. Aí, no caso, o ramo da beleza lhe atraiu porque você escolheu o ramo de manicure, cílios. Isso. Eu fazia minha unha numa esmalteria do Bessa e eu percebi que o crescimento foi muito, muito rápido. Eu disse, esse negócio está dando certo. E aí, orei muito, pedi muito a Deus de discernimento, precisava ajudar minha mãe com as minhas irmãs. E aí, numa bela noite, eu acordei e disse assim, eu vou abrir uma esmalteria. Mas parece que tem mudanças, né, no ramo de manicure. Sim. Essa unha em gel, antigamente não tinha. Exatamente. Aí, quando eu comecei a procurar, né, o diferencial, eu sabia que eu queria entrar para ser diferente, para ser muito boa. Comecei a procurar cursos, manicures e vi que era muito difícil achar no mercado manicures qualificadas. Sim. E aí disse, não, agora é minha vez. Eu vou fazer, porque se eu souber fazer, eu tenho como cobrar. E aí comecei, né? Então, unha de gel, unha de acrifix, unha de fibra de vidro, porcelana, né? Que é o acrílico. Tem uma série de técnicas que a gente pode usar. E aí eu fui de pouquinho em pouquinho até chegar onde estou hoje. Você falou em manicures qualificadas. Eu queria saber qual é o risco que as pessoas correm ao procurar qualquer manicure, né? Um serviço que não seja muito qualificado. É bem complicado, né? A gente hoje sabe que a parte de esterilização de materiais não é todo mundo que faz, né? A parte de utilizar materiais descartáveis, a gente geralmente procura usar palitos, lixas, toalhas, porque pode dar doenças que são sexualmente transmitíveis, né? Até o HIV mesmo a gente consegue passar por causa dessas coisas, que às vezes a gente tem uma ideia que é só por uma coisa ou por outra e não é. A parte de esterilização é muito difícil, de tratamento de fungo e tudo mais, é bem delicado. E a gente sabe que a unha não é só beleza, né? É a questão da aparência, da imagem, de cuidado. Você encontrar, por exemplo, uma pessoa trabalhando em algum local que esteja com a unha toda arranhada, descascando, dá uma aparência, uma sensação de desleixo. Sim, sim. A gente recebe muita gente, inclusive que a empresa exige que a mulher e muitas vezes até o homem estejam com as unhas bem cuidadas, com cores específicas, que combinem ou que façam parte da empresa. Sim. É algo que faz diferença hoje. O homem também tem procurado muito? Também, muito, muito mesmo. Principalmente maridos, namorados, irmãos, pais, quando veem que as mulheres cuidam muito, às vezes eles têm curiosidade de ir lá e saber exatamente o que é isso aqui, por que dura tanto tempo? 2 horas, que danado de unha é essa? Acaba ele fazendo também? Acaba ele fazendo também. Muito bem. Eu queria saber, Noala, qual o erro mais recorrente de quem faz a unha em casa? Por exemplo, eu fiz a minha unha, né? Tem gente que não consegue manter a unha inteira. Já tem um pedaço faltando aqui, mas eu fiz em casa. Qual o erro mais recorrente? É a questão da retirada da cutícula, né? Às vezes as meninas tiram muito ou tiram de menos de maneira errada, né? A gente trabalha hoje com corte contínuo, é algo que você não aprofunda demais a cutícula para que não haja nenhum tipo de corte, nenhum tipo de fissura. Né? A questão do esmalte, que mantém muito tempo, 10 dias, 12 dias, aí retira a unha, ai, minha unha tá amarela, a culpa é do esmalte. Não é do esmalte. O que é isso? Infiltra? A tinta infiltra na unha? Não o que é questão acontece? de infiltração, é questão... As pessoas dizem muito assim, deixar a unha respirar. Sim. Não existe isso. Só que como qualquer outro produto com pigmento, ele acaba passando para a unha. Do mesmo jeito que se você deixar uma roupa muito tempo de molho, ela vai acabar perdendo a cor. Da mesma forma acontece com a unha. A parte de queratinização da unha, ela
acaba. Mas tem algum esmalte que fica cor na unha e tem outros que não? Tem. Quanto maior o pigmento, mais fácil de pigmentar a unha. Aqueles bem conhecidos, Rebu, Dara, Sim. eles pigmentam mais facilmente. E qual a tendência do momento? Essa unha em gel, que no caso o gel é silicone, né? A gente chama unha em gel, Também. mas é unha de silicone? De gel. É de gel? É. Qual a diferença? A parte de silicone é um dos componentes que existe no gel. Sim. Mas é algo muito, muito pouco. Não é como as pessoas dizem, não. Ah, eu não posso colocar porque vai prender a respiração. Não, isso não existe. Não. E qual é a tendência? Essa é a mais procurada A atualmente? tendência hoje é a mais procurada. Mas você falou acrílica. Acrílico, Acrifix. São 2 sistemas que a gente trabalha. Um, ele é direcionado para unhas secas, outro para unhas oleosas. A tendência é ter unha arrumada sempre. Que você não precisa estar toda semana no salão. Mas qual a mais recomendada? Não existe recomendação direta, assim. O que a gente faz é um estudo prévio da sua unha, né, com álcool 96%, sabendo se ela vai se dar melhor com um produto ou com outro, mas toda regra existe uma exceção, né? O Sim. ideal é realmente colocar e a gente ver o que vai funcionar para você. E eu queria saber o cuidado que podem ter as mães em relação às crianças e adolescentes. A partir de que idade que a criança já pode fazer a unha? Em questão de esmaltação, desde muito novinha, a gente está acostumado muito a fazer, né? 3, 4 anos, as meninas já chegam, colocam glitter, colocam pedra. Mas para alongamentos, a gente orienta a partir dos 13 anos de idade. Sim. Ou com a autorização dos pais. Porque assim, elas não têm o devido cuidado. Elas ainda são, sendo bem direto assim, muito meninas, então não vai ter aquele cuidado de pegar com a ponta dos dedos e tudo mais, e pode ocasionar alguns acidentes. Bater com força, levantar a unha, não Quebrar. fazer manutenção no tempo certo, a quebra pode machucar um pouco, então só com autorização dos pais mesmo. No caso, se quebrar, há risco de quebrar no pé da unha, arrancar a unha? É exatamente isso que a gente orienta muito para as crianças. O adulto, ele já tem um pouco mais de cuidado, né? A criança não, ela vai achar que aquilo para ela, até certo ponto, é uma brincadeira. Sim. Então, ela não vai ter o cuidado necessário e vai acabar batendo, aplicando força desnecessária. E na hora que quebrar, eu, enquanto profissional, não tenho como dar a garantia que não vai machucar, entendeu? E o tamanho? O tamanho tem uma recomendação. Qual é o limite de tamanho da unha? Então, a recomendação é que a gente alongue até 50% do tamanho da unha natural. Mas a gente tem muita cliente que gosta de unha bafônica, que ela chega assim, eu quero causar. Pronto, essas aí elas podem colocar até maior. Mas, como profissional também, a gente orienta que não é o correto. E caso aconteça alguma coisa, eu não posso me responsabilizar. Mas tem gente que eu já vi, inclusive eu estudei num local que tem uma pessoa que colocava as unhas assim astronômicas e ela ia digitar, né? Para as atividades, né, das pessoas, qual é a recomendação que você faz? Uma pessoa vai utilizar a unha para digitar, ou então fazer uma limpeza pesada, faxina, essas coisas? A questão da limpeza, a gente não tem orientação, né? Mas é a questão só do cuidado mesmo, de usar sempre a ponta dos dedos e não a unha. Quando a gente bota a unha, a gente já aquela fica com aquele cantinho na boca. Mas como? Por exemplo, vai digitar no celular, como é que vai, se a unha estiver bem Você grande? usa a ponta do dedo. Consegue? Demais, facilmente. É questão de costume mesmo, porque a gente tem o costume muito de usar as unhas, mas a gente usa a pontinha do dedo. E quando ela fica meio encurvada, não atrapalha não? A questão do alongamento, a gente trabalha para que ela não curve, fique. ela fique em uma unha retilínea mesmo. Ok. A gente pode abordar também quais os riscos que oferece. Por exemplo, você fazer num local que não seja muito adequado, que oferece de risco de pegar fungo, algum tipo de micose? Isso. A questão da lixada da unha, né? Precisa ter um conhecimento sobre lixamento técnico, o profissional orientar sempre a questão de manutenção, de tempo correto, né? De estar, às vezes, muitas vezes cobrando a cliente, e aí, como tá as unhas? Porque, querendo ou não, é um procedimento estético que a gente precisa estar a par de tudo que está acontecendo. Ah, trincou, rachou, aconteceu alguma coisa. Não é comum acontecer, mas a gente precisa estar sempre próximo, Qual né? o tempo? O tempo de manutenção? Isso varia muito de pessoa para pessoa e Sim. do crescimento da unha de cada indivíduo, mas a média é de 20 a 30 dias. Sim. Recebo pessoas com 60 dias sem manutenção e quando chega as meninas já sabem, já sei que tu vai brigar comigo. Vou, porque não é correto. É igual um alimento. Quando ele passa do prazo de validade, às vezes um iogurte, por exemplo, ele continua gostoso, você não sente gosto ruim, mas você sabe que ele não está apto para ser consumido. Exato. A mesma coisa com as unhas. A gente usa, ela tá linda, intacta, perfeita, crescendo, mas
quando chega o tempo certo, ela não está apta para ser utilizada. A gente precisa fazer a retirada do material antigo e recolocar um novo, para que não resseque, não tire camada de queratina, não infiltre, não cause fungo. As pessoas ainda procuram a pintura, no caso, só colocar o esmalte. E esmaltação, sim. Qual a diferença de preço? 3 vezes mais, 2 vezes mais? É o seguinte, geralmente quem faz a unha toda semana, ela gasta entre 20 e 30 reais um pé e mão, Sim. né? Quando você faz a unha no mês, você faz uma vez no mês. É. Então, muitas vezes acaba saindo mais em conta fazer uma vez, você não precisa ir lá várias vezes, o esmalte dura, Exato. do que você tá indo lá toda semana, até porque as pessoas não têm mais tempo de estar no salão toda hora e nem esperando, né? É mais duradouro, no caso, mais econômico. Exatamente. Aí eu queria perguntar também uma questão das mulheres, do atendimento com as mulheres. Eu queria saber, porque cabeleireira, no caso, é muito psicóloga. É. Se elas também... Quais são, Se curem. quais são os assuntos, assim, que chegam lá na manicure, que são iguais ou são diferentes? Muito psicóloga mesmo? Piscicure. Você deixa de ser manicure e passa a ser piscicure. A gente cria de verdade um vínculo com a cliente, né? A gente cria muitas vezes uma relação de amizade até fora do espaço, de ser chamado para casamento, de ser chamado para aniversário, chá de bebê. As conversas variam de a cor que você pinta o seu cabelo até o marido da vizinha do primo do irmão, entendeu? Cada uma que chegue com uma conversa diferente. Agora, nós como profissionais escutamos e adoro, tá certo. Já teve aí fica por lá mesmo. Já teve algum pedido estranho, que você achou estranho na unha, que ela queria colar alguma coisa? Algum pedido? Estranho não, mas assim, sempre acontece de vir alguém que eu quero todas as minhas unhas decoradas, eu quero brilho em todas, eu quero uma de brilho, uma de película, uma de esmalte, um ainda formato tem aqueles diferente. Desenhos? A pessoa ainda está fazendo, está usando muito aqueles Sim, desenhos? com certeza. É o quê? É um adesivozinho que coloca já Tem pronto? adesivo e lá no nosso espaço a gente também tem profissional que desenha à mão. E a área de sobrancelhas, como é que tá? Tá em ascensão, graças a Deus, né? Hoje é um serviço que as pessoas dizem muito assim, né? Sobrancelha é igual ao coração, não se entrega a qualquer um. Se é a maior verdade do mundo. As clientes de sobrancelha, elas são muito fiéis. E assim, vão e voltam no tempo certo. Muitas vezes até vai para outro lugar e... voltei pra tu porque tu precisa ajeitar. É algo que tá fazendo muita diferença hoje. Elas vêm com o quê? Com buraco na sobrancelha? Com buraco, com sobrancelha caindo. Às vezes, gente que usa tinta de cabelo pra pintar a sobrancelha. Pra ficar na cor. Não é ideal. Muito inteligente. Mas não é ideal. Muitas vezes porque quer uma coloração um pouco mais natural, questão da rena, do pigmento. Às vezes porque quer mudar de formato. Tem uma série, é muito vasto o campo. A sobrancelha, no caso, é a identidade do rosto? Ela muda muito o rosto? Demais. Até quando a gente está dando curso, a gente mostra um antes e depois, às vezes até de celebridade, né? Porque a gente tem a vista muito grossa para eles. E aí, sem sobrancelha e depois com sobrancelha. Muda muito. É o formato do Mavi rosto. Ateliê de Beleza. Você dá curso também lá? Dou curso de unha e de sobrancelha. No caso, Mavi é um estúdio de beleza. Isso. E lá tem curso. Como é? É semestral? Isso. Quanto tempo? A gente forma turmas, né? De período em período. E aí, a gente está sempre divulgando nas redes sociais, amigos de amigos, ex-alunas estão sempre divulgando. E aí, a gente faz. Os cursos são de... pouco período, né? Pouco curtos, tempo, né? São de curto prazo, mas aí a pessoa sai apta para trabalhar de verdade. E no caso a sobrancelha, para quem estiver fazendo errado, o que não pode ser aplicado na sobrancelha? Que tipo de tinta, lápis? A primeira coisa que não pode ser aplicada eu quero a minha sobrancelha assim. Cada pessoa tem... A pessoa não pode chegar, eu quero não assim. Pode. Muita gente chega e diz, não... mulher, eu quero minha sobrancelha assim. E mostra só. Primeira coisa, não dá. Porque cada pessoa tem um formato de rosto, a gente trabalha com o visagismo, Sim. né? Que é a estrutura, o estudo da estrutura do rosto de cada pessoa. E o que eu, pelo menos, prezo muito é a questão da naturalidade. Então, se o seu rosto tem uma sobrancelha reta não é uma sobrancelha feia. As pessoas querem sempre uma sobrancelha arqueada, Sim. alta, cheia de coisas, e não é. Muitas vezes a gente só precisa aprimorar o que ela já tem. Sim. Né? Quem tem aquela sobrancelha grossa? Eu quero fina. Eu amo. Eu fico arrasada quando elas dizem eu quero fina, porque hoje em dia todo mundo faz micropigmentação já para engrossar, para aumentar e tirar. E aí tem uma ou outra, muito pouca, graças a Deus, que chega assim, quero que afine. E aí, se você quer, é o que eu vou fazer. Porém, eu preciso te explicar que a forma correta é essa e aí a gente vai
aos pouquinhos E o explicando. contrário também é medonho, né? Também. Uma pessoa com a sobrancelha fina, eu quero engrossar minha sobrancelha. Aí, nesse- Às vezes não cabe no rosto. Exatamente. Nesse caso, a primeira coisa é dizer que a gente vai trabalhar para isso, porque a gente só pode dizer que uma sobrancelha realmente não cresce depois de 1 ano e 2 meses aí trabalhando nela, porque demora a crescer o pelo. Tem produto para fazer Crescimento. crescer o pelo? É o quê? Tem sim. É um hormônio, alguma coisa assim? O que eu geralmente indico é o minoxidil, né? Ele é encontrado em farmácias de manipulação. O custo é muito baixo. Uma pessoa pode aplicar sozinho? em Pode, casa? aplica sozinho em casa. Porque tem todo gente que dia é antes de desesperada. dormir. Minha sobrancelha Tem tá gente que caindo. usa para calvície, tem gente que usa para barba, para sobrancelha. Onde tiver bulbo capilar ou de pelo, ele vai dar certo. O que fazer para manter as unhas saudáveis? Voltando para a unha, né? As unhas saudáveis. Tem algum produto que a pessoa pode aplicar em casa para aquela unha quebradiça, fina demais? Existe. A gente indica, como sempre, muito antigamente, né, as bases fortalecedoras. Existem várias marcas no mercado. E hoje em dia a gente também trabalha muito com o óleo ou creme de melaleuca. Ele ajuda no crescimento, ajuda na parte da cutícula, ajuda na ingestão de queratina da unha. Então é muito bom mesmo. Eu tô Tem indicando aquelas esse. manchinhas brancas. O que é aquilo? Aquilo é falta de vitamina D e vitamina E. Aquilo ali só com composto mesmo, vitamínico, para poder ajeitar. E vai crescendo, vai saindo. É e bom dá ir certo. na dermatologista, né? Nutricionista, muitas vezes. Tem muitas doenças que a gente consegue ver através das unhas. Então, é algo que precisa ser cuidado. E tem alguma dica aí para manter as unhas mais fortes? Aquela pessoa que tem a unha fina não tem como engrossar. Não a tem unha, como engrossar. né? É estrutura natural. E aquela quebradiça já pode fortalecer. Exato. Ok. Você tem algum convite para fazer? Tem alguma turma de curso para começar? Então, agora eu estou sem turma de curso, né? Eu estou querendo realmente organizar o espaço para receber melhor os alunos. Mas em questão de cliente, quem quiser, vem para cá. A gente está disposto e muito feliz em poder atender vocês. O Mavi fica no Bancários. Fica no Bancários, no Delta Center, na frente do Carrefour, não tem erro. Ok. A gente conversou aqui com Nuala Almeida, um nome diferente, né, Nuala? Não é? Agradeço muito, Nuala. Foi muito esclarecedor, tanto para a mulher como para o homem, né? Para as crianças também, evitarem colocar unhas grandes em crianças, né? Exato. Não pode, de jeito nenhum em criança, né? Há 13 anos para cima, você já pode colocar a unha. E a gente fica por aqui, Nuala. Muito obrigada, Nuala. Eu que agradeço demais. Até mais, até a próxima entrevista.